Boa noite. Eu estou fazendo esse vídeo porque quero pedir a uma pessoa, um jurista ou um advogado que entende, que dê a sua opinião em relação a esse assunto que eu vou falar agora. Não sou jurista, não sou advogado, não sou nada, mas eu estive lendo algo sobre o assunto desta CPI, que eu encontrei que não existe fundamentos para esta CPI. Quando a gente vê, por exemplo, o Césio 137, quando matou mais de 200 pessoas em Goiânia, teve alguém preso? Não, ninguém foi preso. A barragem de Minas Gerais, quando ela rompeu-se, matou meio mundo de pessoas, as pessoas foram indenizadas somente. Tem alguém preso? Não tem preso. Então não existe preso. Dizem que em Alagoas tem um bairro lá que vai afundar por causa da Braskem. Se afundar e matar a gente, tem alguém preso? Vai ter preso? Não, porque isso aí foi uma coisa que aconteceu. Veja, aconteceu por mão do próprio homem. Do próprio homem não tem preso. Quanto mais quando é uma coisa da natureza. O que eu quero dizer com isso? É que eu li que a Covid é um fenômeno da natureza. É um fenômeno natural da natureza, biológico. Existem 3 tipos de fenômenos. O natural, biológico, que são doenças, que são pragas. Existem os fenômenos físicos da natureza, que são o sol quando em eclipse, os terremotos são os fenômenos físicos, e os químicos são os vulcões que queimam lavas de ferro, aço e por aí vai, são os fenômenos químicos. Então diz também que os fenômenos químicos não existe quem não tem como deter um fenômeno natural. Porque um fenômeno natural, o que é um fenômeno natural? Um fenômeno natural é um fenômeno que você não pode detê-lo. Você não tem como deter um raio, você não tem como deter um terremoto, você não tem como conter um relâmpago. Você pode talvez diminuir, mas conter você não consegue. É como uma doença, é um fenômeno natural, biológico. Pode ler, o livro diz, o Google, é um fenômeno biológico natural. Por que é um fenômeno? Porque você não consegue conter, você ameniza, mas conter você não consegue conter. Então, já que ele é um fenômeno, não existe crime. Como ele é um fenômeno, uma coisa fenomenal, não existe crime de jeito nenhum. Existe crime, no caso, para apurar os que os governadores fizeram, porque receberam dinheiro e não investiram. Não é que eles tiveram crime de matar ninguém, não. É apenas de apurar o dinheiro. Então a CPI existe só para apurar crime de dinheiro, como do presidente, e se ele errou mesmo com esse negócio da vacina, da Covaxin, e dos prefeitos, dos governadores. Isso aí são crimes que existem, porque estamos tratando com fenômeno. Ou seja, fenômeno é uma coisa que você não consegue deter, você diminui, mas não consegue deter. Por quê? Porque vem da natureza. E por que é fenomenal? É fenomenal porque de uma hora age de um jeito, outra hora age de um outro. Uma hora ela desafia a natureza. Mata gente de 70 anos, outra hora mata gente de 70 anos que não era para matar e mata. Mata gente de 30 que não era para matar e mata. Pessoas que têm tantos anos morrem, aí depois morrem. Pessoas que têm tantos anos, outras quantidade de anos, diz que não morre, depois morre. Então é uma coisa que o homem não consegue dizer uma certeza. É uma coisa incerta, se existem incertezas. Não tem como você conseguir, porque é fenomenal. Quando essa doença surgiu na China, ninguém tinha a bola de cristal para dizer que era uma doença
poderosa. Os virologistas também não podiam, como aquele que na CPI, que depois na CPI, não tem como, por prática que um virologista tenha, não tem como você conseguir dizer algo sobre uma doença inesperada dessa, que na Itália, quando surgiu na China, matou 1 bilhão de pessoas, e depois morreu quantas pessoas apenas? 4.000 pessoas, como na Coreia do Sul, morreram poucas pessoas numa população muito grande. Então ninguém estava esperando um colapso desse. Quando chegou na Itália, teve-se a noção do que era mais ou menos a doença. Tanto é que aqui no Brasil teve carnaval no tempo da doença, né? Teve festa, teve carnaval e com a doença. E o pior de tudo, depois com a doença, sabendo da gravidade da doença, teve mais eleições para governadores. Aí foi que a doença aumentou e botam a culpa no presidente da República. Então, a doença em si é um fenômeno da natureza, e um contra-fenômeno não existe argumentos, não existe crime. Eu estive olhando, na jurisprudência diz que não existe crime. Se eu estou certo, alguém pode me responder para mim. Não existe crime, existe apuração, existem apurações de responsabilidade, e essas apurações não podem culminar em coisas sérias, não pode culminar na perda do mandato do presidente. Por quê? Não pode culminar na perda do mandato de um governador. Por quê? Porque é um fenômeno da natureza, é um fenômeno natural, é um fenômeno que não vem da natureza, que não vem às vezes dos homens, e os homens não dão em nada, quanto mais quando vem na natureza. Né? Como é que vai se prender um país que tem uma lei que o cara mata o outro com um carro, com uma arma, mata o outro e não dá em nada, vai dar em nada para uma coisa que é fenomenal? Isso não existe. O cara vem, mata 10, 12 pessoas, bêbado, embriagado, não dá em nada. O cara vai prender uma pessoa com coisa fenomenal. Isso é um fenômeno. Podem ler no Google, ler nas enciclopédias, ler onde vocês quiserem. Vocês que são dessa CPI, se vocês não sabem ler, leiam. Vocês que é muito leitor, esse senador, esse Omar Aziz, esse deputado de Renan, leiam, que vocês vão ver que isso é um fenômeno natural, e contra fenômenos naturais não existe crime, não existe crime. É um fenômeno natural, um raio, uma coisa, tudo que vem da natureza é natural. Um terremoto vem da natureza. Então, não tem como você você como crise de oxigênio, houve crise de oxigênio em vários países do mundo, houve no Peru, houve no Equador, houve na Jordânia, houve no México, vários países morreram várias pessoas com crise de oxigênio. Foi uma crise total de oxigênio, porque isso é um fenômeno global, um fenômeno natural, uma coisa fenomenal, não tem quem contenha, não tem quem consiga deter e esperar. Então, naquela coisa estava ali estava uma coisa sem substância. Ninguém podia dizer que era uma coisa que ia destruir o mundo, que ia chegar a um tamanho desse, que ia chegar, se agigantasse, ia chegar desse jeito. Tanto é que o povo brincou, tanto é que aquele deputado Drauzio Varela brincou, era uma gripezinha, como o presidente também disse que era uma gripezinha, porque não estava se esperando que essa doença fosse do tamanho, chegasse a isso, para ficar se dizendo, não, é culpa do presidente, é culpa de A, é culpa do governador, é culpa de B, não é culpa de ninguém. Ninguém tem culpa, é um fenômeno da natureza. Ninguém tem culpa de nada, ninguém tem culpa de absolutamente nada, ninguém tem culpa, é um fenômeno natural. Se eu estou errado, alguém me responda, por favor. É um fenômeno da natureza, ninguém tem culpa de absolutamente nada, é um fenômeno natural, é doença natural da natureza. Muito obrigado, e para vocês da CPI, leiam mais e acabe com essa CPI baseado nesse vídeo. Acabe com essa CPI baseado nesse vídeo, que esse vídeo arrebenta com essa CPI de vocês.